pesquisa do Unicef mostrou que a crise provocada pelo coronavírus teve maior impacto sobre famílias com crianças ou adolescentes, e aí isso inclui impactos relacionados a desemprego e também redução da qualidade e da quantidade alimentar. E tudo isso, claro, tem impacto sobre a saúde mental. É o nosso assunto desta entrevista. Eu converso com o psicólogo Danilo Suassuna. Olá, Danilo, obrigada por participar. Bom, quais são as situações que foram desencadeadas aí pela pandemia que o senhor considera que tem mais impacto sobre a saúde mental de crianças e adolescentes? É muito importante a gente pensar que essa pandemia, ela traz para a gente, principalmente, um convívio maior do indivíduo com ele mesmo. Então, esse adolescente, essa criança que às vezes tinha uma outra pessoa, uma outra criança para poder brincar, para poder interagir, e inclusive se entender como diferente, ela passa agora a não ter mais essa interlocução. Então, isso vai causar um dano para toda a família, para toda a estrutura familiar, porque o adulto às vezes vai tratar a criança como se ela fosse outro adulto. E a criança às vezes está chamando esse adulto para uma conversa como se esse adulto fosse uma criança. Então, essa diferença de temporalidade, essa diferença inclusive de idade, vai interferir muito na saúde mental dessas famílias. Que pais irresponsáveis podem se adequar a esse momento? O que eles podem fazer para melhorar essa interação, essa interlocução? É muito importante nesse momento que a gente entenda com quem a gente está conversando. Então, às vezes a gente está aí no trabalho e sai de uma reunião com pessoas muito importantes, e aí a gente vai numa interação com o filho, que ele está num outro momento, que ele está no momento de aprender uma cor diferente, aprender alguma atividade na escola. Então, é bem importante que a gente respeite muito essa diferença de idade e que, principalmente os pais, que são mais velhos, tentem compreender em que momento essa criança ou esse adolescente está conversando com você. Então, às vezes o adolescente só quer ter um papo aleatório, quer falar sobre o nada, às vezes a criança só quer brincar com uma cor, ou ela quer brincar com um aviãozinho. Então, literalmente, é a gente tentar tratar essa criança na idade que eles têm. É o pai sair de onde ele está e tentar descer para essa fase, seja da adolescência, seja da infância, para que a gente possa, então, se falar. Porque o pai, às vezes, quer conversar pela cabeça. E o adolescente e a criança, eles estão muito mais no lado afetivo do que no lado intelectual. A gente vai ter um desconto muito grande e aí, infelizmente, interferindo aí na qualidade da saúde mental dessas famílias. Quais são os riscos, né, os problemas a curto e longo prazo que podem existir caso esse diálogo, essa interlocução não se dê adequadamente? Essa criança ou adolescente pode desenvolver problemas futuros? Quais são? Na verdade, ele já vem desenvolvendo esse problema, né? A gente nem pode dizer muito que é futuro, porque essa falta de diálogo, ela não é pós-pandemia. Ela já vinha existindo e o que a gente consegue perceber é que se agrava agora, em meio à pandemia, todo esse processo de uma coisa que já vem sendo plantada há muito tempo. Então, é o momento da gente resgatar mesmo esse diálogo familiar, é o momento da gente resgatar mesmo as nossas incompetências, as nossas imperfeições. Quando a gente assume que é incompetente em alguma coisa, que a gente é imperfeito para o filho, a gente consegue, inclusive, estar mais próximo dele. Porque a gente está falando dos nossos afetos, a gente está falando daquilo que realmente nos toca, e não daquilo que a gente idealiza como certo. Então, é momento da gente sair dessas redes sociais que ditam regras, e é momento da gente realizar quais são as regras das nossas casas. Cada casa vai ter uma regra diferente, e é muito importante que a gente respeite isso. O senhor tem atendido mais durante a pandemia? A sua prática profissional tem mostrado os impactos dessa pandemia na nossa saúde mental, especialmente aí crianças e adolescentes? Muito. Agora na pandemia, ainda mais com essa possibilidade do atendimento online, eu faço atendimentos não só aqui no pessoas que estão no Brasil, mas pessoas que estão fora, e a gente percebe sim, a gente percebe que essa falta de interação, a exemplo do que já acontecia nas casas, né, essa falta de interação com o meio social, isso vai trazer danos irreparáveis para algumas pessoas, causando, por exemplo, uma fobia social. Então, se a gente não cuidar direito, de trazer um amigo, trazer outro amigo, fazer com que esse adolescente ou essa criança interaja, mesmo que virtualmente,
né, com os seus amigos e com os seus pares, a gente pode causar, inclusive nessas crianças, um futuro onde ela vai entender que a gente não precisa se relacionar com o outro. E aí a gente pode até causar uma fobia social. Então, crianças que não vão querer sair de casa, crianças que vão dizer que só dentro da casa delas é que elas estão seguras, né? Principalmente porque a gente pode sair de casa, mas tem que lavar a mão, tem que ter um monte de cuidados. Elas vão tentar voltar para dentro de casa e dizer que é ali o lugar onde elas estão seguras. Sim. O senhor falou em fobia social. Há sintomas e comportamentos que o senhor considera que os pais e responsáveis devem estar atentos para evitar problemas ou já para adiantar algum diagnóstico? O que o senhor sugere? Eu sou muito a favor da gente não pedir para a criança chorar no quarto. Eu acho que quando a gente manda a criança para o quarto chorar, a gente está dizendo para ela que lá é o único lugar que ela pode sentir. Então, se seu filho está muito no quarto, se ele está muito isolado, se ele está jogando demais um videogame, tem alguma coisa lá dentro daquele quarto que é muito mais importante, que é muito mais sedutor do que esse convívio familiar. Então, se tem alguma coisa levando seu filho para longe, mesmo que dentro de casa, vamos tentar resgatá-lo. Independente do nome, se for fobia social, se for depressão, independente do nome que a gente queira dar, eu acho que o momento importante é da gente estar junto e resgatar essa convivência, esse viver com, o conviver, né? Para que a gente possa, então, entender as demandas dos nossos filhos, entender a personalidade do nosso filho e, principalmente, respeitar. Respeitar a dinâmica dessas crianças e adolescentes, que eles, infelizmente ou felizmente, não vão ser tudo que a gente sonhou, né? Nós não fomos tudo o que os nossos pais sonharam. A gente foi o melhor ou o pior um pouco, né? Porque na fantasia tudo acontece. Então, é momento da gente trazer essa criança para perto de você, traz esse adolescente para perto de você, e aí assim a gente está trabalhando na prevenção de futuros problemas. Sim. Danilo, a gente sempre ouve muito que crianças e adolescentes absorvem muito o sentimento dos adultos, as emoções, o que eles manifestam. Então, mais do que um olhar sobre a criança, é importante também um olhar sobre nós próprios adultos. O que o senhor sugere normalmente para os seus pacientes adultos, para que eles também possam demonstrar de forma saudável como estão se relacionando com esse momento que é difícil para todo mundo? Eu concordo muito com isso. Eu acho que a maneira mais saudável de viver é falar a verdade. Então, às vezes, meu filho chega para conversar comigo e eu falo: filho, espera um pouco. O pai agora não vai dar conta de falar com você. Filho, não, agora não. Porque às vezes a gente fica fingindo que dá atenção para o filho, fingindo que está dando atenção para o que está acontecendo no WhatsApp ou nas redes sociais. Então, assim, tire um tempo para cada coisa na sua vida, não tem problema. Agora não, filho. Esposa, só um minuto. Quando a gente fala a verdade ela liberta. Então, eu sou sempre a favor da gente falar a verdade para a criança. Papai agora está com raiva, papai está passando com um problema na empresa. E aí, quando você dá notícia disso para a criança, você está mostrando para ela que a vida não é só feita de sonhos e fantasias, mas que os sonhos e a fantasia têm o seu lugar nessa existência. Então, tem o momento da fantasia, do sonho e da brincadeira, tem o momento de levar a vida a sério que a gente pode estar, por exemplo, com um problema no trabalho. Isso não tem problema nenhum. As pessoas falam que a gente tem que achar o equilíbrio. Eu sou totalmente contra isso. Acho que a vida não é um equilíbrio. A vida é a gente conseguir manejá-la nesse desequilíbrio que é natural da vida. Então o coração faz esse movimento. Então só tenta mostrar isso para o seu filho que é natural. Às vezes você está cansado, às vezes você está querendo brincar e ele vai entender que o papai ou que a mamãe estão aí cheio de coisas importantes para resolver, assim como o adolescente. O adolescente também tem um monte de exercício para resolver e às vezes não pode sair naquela hora que a mãe pediu determinada coisa para ele. Então, acho que a gente, falando a verdade, se todo mundo fala a verdade, a gente se encaixa na diferença. E eu acho que essa é a grande beleza da vida e desse conviver. Sim. Danilo, para encerrar essa nossa entrevista, a gente falou o tempo todo sobre pais responsáveis, mas a gente sabe que existem crianças e adolescentes que estão ainda mais vulneráveis durante esse período, aquelas que não têm pais ou responsáveis, e principalmente também crianças e adolescentes que perderam pais e responsáveis durante a pandemia. O que o senhor destaca como sendo importante para que nós, sociedade, e aí sistema público de saúde, os órgãos,
possam fazer para atuar, para dar um suporte para essas crianças e adolescentes mais vulneráveis? Na verdade, eu acho que todos nós somos vulneráveis. Eu fico pensando muito nisso. Eu acho que todos nós somos vulneráveis. Eu acho que o Covid, ele nos convida a compreender que nós somos finitos e a melhor coisa, às vezes a gente fica, né, pensando em questão do governo, do Estado. Eu não entendo muito dessa parte, então nem dou muito palpite nisso, mas eu acho que o vizinho, né, acho que você olha para o seu vizinho e vê do que ele está precisando, vê o que você pode ajudá-lo, dentro da sua própria família, dentro da sua própria igreja, seja ela qual for o seu credo religioso, mas desses que estão próximos a você, o que é que você pode fazer para ajudar? Como é que você pode ser uma rede de apoio para essas crianças, para esses adolescentes que por hora perderam aí um ente querido, né? A pandemia, ela tem um aspecto muito físico, mas o aspecto psicológico da pandemia, ele também é muito forte. Então, assim, quem pegou Covid sabe muito bem do que eu estou dizendo, que às vezes você fica muito sozinho, e estar sozinho, eu acho que é uma das maiores dores do ser humano. Então, assim, enquanto vizinho, enquanto igreja, enquanto amigo, liga para essa pessoa que está precisando, dê um ombro amigo. Eu acho que a gente consegue resolver isso muito mais fácil do que esperar uma outra solução vinda de um outro lugar. Acho que a gente pode, de braços dados, assoprar a fogueira um do outro para a gente se aquecer nesse momento tão complicado que a gente está passando.